Boa tarde, pessoal. Paz do Senhor. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando e eu senti no coração de começar a gravar alguns vídeos, não só com louvores, mas para compartilhar um pouco sobre a palavra do Senhor, tanto com os irmãos em Cristo, quanto aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, enfim. Agradeço pela atenção de quem está assistindo esse vídeo. Desculpem pelas faltas de recurso, mas é o melhor que no momento pode ser feito. Para esse primeiro vídeo, eu gostaria de falar sobre uma passagem muito conhecida, que é sobre a conversão de Zaqueu, que está lá em Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Eu vou falar em rápidas palavras, até para que o vídeo não fique muito extenso. E se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar, se não puder, também apenas ouça e acompanhe o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler brevemente o texto que diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio a buscar e salvar o que estava perdido. Essa é uma passagem muito conhecida, sempre vemos nas igrejas, em programas de TV, em séries, sempre nas escolas dominical. As crianças sempre falam bastante dessa passagem, mas eu gostaria aqui de ressaltar alguns pontos. No versículo 4, ele diz assim: Assim correu adiante e subiu numa figueira para ver Jesus. Vemos que Zaqueu ele correu adiante porque ele era de pequena estatura e tinha uma grande multidão. O que nós podemos ver nesse versículo é que na atitude de correr adiante e procurar uma figueira, uma árvore, o que tinha de mais próximo, que ele poderia associar que assim ele viria Jesus, Zaqueu ele não pensou 2 vezes, ele foi, ele não desistiu. Ele poderia ter pensado: eu tentei, mas eu não consegui. Já que eu não consegui mesmo, deixa para lá. Muitas vezes nós estamos diante de situações que necessitam de pequenos esforços para conseguirmos alcançar aquele nosso objetivo. Mas nós temos pequenas tentativas e olhamos para Deus, para o céu e falamos para Deus: Deus, eu tentei, o Senhor viu que eu tentei, mas eu não consegui. Mas será que de fato nós olhamos em volta e tentamos realmente tudo que estava ao nosso alcance? Porque se Zaqueu julgasse aquela multidão, ele pararia por ali e falava: eu sou pequeno, eu não vou conseguir, tem uma grande multidão, eu tentei, eu vou embora. Mas ele viu que se ele corresse, passasse a multidão e subisse naquela árvore, quando Jesus chegasse naquele momento do caminho, da onde ele estava, ele conseguiria ver Jesus. Então nós precisamos olhar em volta e ver se nós não temos como correr adiante e ver qual é a árvore que nós podemos subir para conseguir contemplar Jesus na situação que nós estamos vivendo. É apenas um processo de meditação. Essa é uma pergunta que eu vou deixar para que cada um de nós possamos olhar para as nossas vidas e ver aonde que nós podemos ir além para nos achegar mais perto de Jesus. Outro versículo também que eu gostaria de trazer aqui, ressaltando nessa passagem, é o versículo número 2, que diz que ele era o chefe dos publicanos. A Deus convém salvar a todos, ou seja, não somente o publicano, mas o chefe dos publicanos. Se um publicano naquela época, que era um hebreu, que cobrava do hebreu a serviço de Roma, já era mal visto pelo povo, quem dirá o chefe dos publicanos.
Deus, ele não salva somente o pior, mas o pior dos piores. Então, o que é muito lindo ver nessa passagem é que Deus, ele não está olhando para quem você é, o que você fez. Por mais que você tenha sido o pior dos piores, ele continua olhando para você e tem o desejo de salvar. Para se aprofundar um pouco mais nisso que eu estou dizendo no versículo 2, eu quero dizer sobre o versículo 8, que diz que Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Eu não vou ler o versículo novamente, mas eu quero ressaltar essa parte. Zaqueu levantou-se. É interessante esse levantou-se, por quê? A gente já volta na continuidade do que estava sendo falado sobre Deus salvar não somente o pior, mas também o pior dos piores. Mas antes de chegar nisso, eu quero ressaltar o que diz esse levantou-se. Nos versículos anteriores, nós percebemos que Zaqueu correu adiante, subiu numa figueira. Jesus pediu para que ele descesse, porque iria repousar na sua casa. Se Zaqueu desceu da árvore e iria se dirigir com Jesus até a sua casa, por que o versículo 8 começa dizendo que Zaqueu se levantou para falar com Jesus? O que nós podemos ver é que deixa implícito nesse versículo que Zaqueu, ao descer daquela árvore, ele se prostrou para adorar a Jesus. Ele subiu para chamar a atenção de Jesus, desceu reconhecendo a sua grandeza e adorou declarando o seu senhorio. Zaqueu, ele não somente foi ver Jesus, mas ele se deixou tocar. Ao ver a Cristo, ele reconheceu que ele era o único que poderia salvá-lo, mesmo sendo ele o pior dos piores. Ele sabia que somente Jesus poderia amá-lo e salvar o pior dos piores. Então ele desceu. Se ele se levantou, é porque ao descer da árvore, ele se prostrou para adorar a Cristo. No versículo 7, a multidão julgou Zaqueu como um pecador quando disse: mas Jesus vai se hospedar na casa de um pecador? É interessante demais porque todos ali, exceto Jesus, é claro, eram pecadores naquela multidão. Como pecadores que eram, julgaram a Zaqueu como um pecador. Quantas vezes nós julgamos situações ou questionamos o agir de Deus ao olharmos para a vida ou para o passado de alguém? Não somente nosso, mas também das pessoas. Nós vimos aqui que nós podemos ser o pior dos piores, que Jesus nos torna, então, um salvo. Mas mesmo já tendo reconhecido que Jesus nos salvou, aí nós fazemos algo que é ainda pior. Olhamos a vida alheia e questionamos o agir de Deus por julgar a forma como uma pessoa conduz a sua vida ou até mesmo pelo passado que ela teve. O íntimo do coração, as intenções, é somente Deus quem conhece. E se é somente Ele que conhece, cabe somente a Ele também saber o porquê que Ele age de diferentes formas nas vidas das pessoas. O que nós temos que fazer é enxergar o que Deus tem na nossa vida. Porque a do irmão ou daquela outra pessoa, é Deus quem vai julgar, é Deus quem vai agir, é Deus que vai dar o prosseguimento no agir dele. Deus, ele conhece o coração de cada um. Se é somente ele que conhece, então é somente ele que pode julgar. O passado não tem importância. Só se for para ser comparado com o presente do hoje de Deus. Se for para julgar e levantar passado como acusação, isso é tarefa do inimigo. Nós só temos o direito de falar do passado nosso ou de alguém se for para dar glória a Deus, de ver o que Deus está fazendo hoje, de ver o que éramos e o que hoje somos na presença de Deus. Zaqueu, ele passou de chefe dos publicanos a um pecador remido por Jesus. E ele fez além. Quando ele recebeu a Jesus, ele foi além. Ele restituiu 4 vezes mais. Ele propôs no seu coração a restituir 4 vezes mais.
A lei na época dizia que o dobro era o suficiente, mas Zaqueu ofereceu o dobro do dobro, 4 vezes mais, e ainda dividiu metade de suas posses. Nós precisamos ver a glória de Deus em nossas vidas e nas vidas das pessoas ao nosso redor, e querer buscar uma intimidade com Deus e estarmos dispostos a dar sempre mais àquele que não poupou a própria vida. Jesus, ele deu a sua própria vida na cruz. E hoje nós fazemos tão pouco e já achamos que estamos fazendo muito e ainda questionamos a Deus por que ele não age em nossas vidas se nós fazemos isso ou aquilo. Assim como Zaqueu, nos cabe reconhecer a soberania de Deus e fazer sempre além daquilo que nós achamos que é o suficiente. Que essa palavra possa nos aproximar de Deus, nos fazendo lembrar que a salvação ela é individual e que cada um dará conta a si mesmo, de si mesmo a Deus naquele grande dia. Então vamos olhar para a nossa própria vida e ver o que em nós é necessário que seja feito para que nós possamos nos achegar ainda mais a Deus e desfrutar de uma vida plena com Ele. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que possamos nos encontrar em outros vídeos.